Assim, eu ganhei essa missão na terça-feira. O nosso pastor é uma bênção e continua sendo uma bênção. Assim, ele é uma pessoa que nos impulsiona a viver algo maior com Deus. E eu glorifico a Deus pela vida dele, porque Deus usa a vida dele para poder, assim, me ajudar a caminhar, a me dar direção. E é muito bom quando a gente tem um pai espiritual, alguém que nos dá a direção, alguém que nos mostra o caminho. Quantas vezes a gente se passa por alguns problemas ou algumas indagações na vida e a gente fica perguntando ao vento o que vamos fazer, como vamos fazer, que atitude tomar. E assim, graças a Deus eu tenho um pastor que quando eu tenho um dilema desse, eu sento do lado dele, ele chama para tomar um café. Já é padrão, café é padrão. Pilão, é pilão? E assim, e ali a gente conversa e ele consegue descortinar, ou Deus dá sabedoria para ele, para que ele possa abrir meus olhos e assim, eu glorifico muito a Deus pela vida dele. Se você puder, abra sua Bíblia em Hebreus 11. Deus seja louvado, Deus seja exaltado. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. No capítulo 11, no verso 5, ou melhor, no verso 6, vai dizer que sem fé, querido, teu coração se encha de fé nessa manhã, e que tua fé agrade ao nosso Deus. Mas você talvez me pergunte o que é fé. A gente vai estar no mesmo capítulo ainda. No verso 1 vai dizer que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova, nós esperamos, mas não vemos. Nós esperamos porque temos certeza, nós cremos em Deus que está lá. Talvez você chegou aqui nessa manhã achando que tem algo impossível. Talvez a tua fé não chegue ao nível de conseguir ver aquilo que Deus está fazendo mais à frente. Não é o que Deus vai fazer, é o que Deus está fazendo. E Deus trouxe essa manhã para poder te garantir que Ele está no teu coração, que essa fé não é vazia. Isso não é algo fruto da tua mente. Isso é algo que parte do coração de Deus. Se seu coração for uma boa terra, vai semear e vai dar fruto em nome de Jesus, amém? Porque a fé nos faz avançar. Quando cremos na palavra de Deus, experimentamos seus milagres. A fé é essencial para vivermos tudo aquilo que está na palavra. Lembra quando lemos no início? Sem fé, caramba, porque é necessário que aquele que creia se aproxime. O nosso Deus é um Deus muito bom, muito maravilhoso, um Deus poderoso. E assim, como falar de fé sem apresentar um texto de fé, sem apresentar uma vida de fé, sem ter um caminho, uma direção? E eu estava orando essa semana, buscando uma palavra em Deus. Assim, graças a Deus, o pastor me deu bastante tempo. Não costuma ser assim. Não costuma ser assim, gente. Foi um privilégio mesmo, glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em João, no capítulo número 4. Deus é muito bom, gente. E quando a gente move na direção de Deus, nada impede dos milagres acontecerem em nossa vida. Eu peguei o texto de João, no capítulo 4, no verso de número 46. Gente, deixa eu pegar um olho emprestado aqui. Eu nunca pensei que ia usar óculos. Jesus amado.
e eu vou ler o texto aqui, a partir do verso 46. Diz assim: Assim Jesus veio novamente a Caná da Galileia, onde ele fizera o vinho, a água transformar em vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu para descer com ele para curar seu filho, porque já estava à morte. Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e maravilhas, não crereis? O nobre disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse Jesus: Vai pelo teu caminho, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse, e ele foi ao seu caminho. Enquanto ele descia, saíram alguns dos seus servos. Enquanto ele descia, saíram-lhe ao encontro alguns de seus servos. E lhe contaram, dizendo: Teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, que hora ele começou a melhorar? E disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Assim, o pai reconheceu que foi a mesma hora que Jesus dissera: Seu filho vive. E ele creu, e toda a sua casa. Este foi o segundo milagre que Jesus fez quando ele ia para a Judéia, para a Galileia. Amém, querido? Nós temos aí uma história onde um pai está em um dilema. O seu filho está doente. Ele é um alto oficial romano. Ele é alguém com status. Ele é alguém com divisas. Ele é alguém com respeito dentro daquela sociedade. Muitos o temiam pelo que ele era. E no momento que seu filho está doente, ele vai buscar aquele que pode trazer toda a solução. A Bíblia não relata como ele ouviu falar de Jesus, apesar de seus feitos serem conhecidos naquela época. E ele parte de Cafarnaum e vai até a Judéia, Caná da Galileia. Eu estava lendo, são cerca de 37 quilômetros. 37 quilômetros a pé, ou a lombo de um animal. As estradas não eram pavimentadas. E mesmo assim ele não tinha certeza do que aconteceria, ou se ele encontraria Jesus. Não existia WhatsApp, não existia Facebook, não existia Instagram, não existiam redes sociais que anunciavam os trajetos, ou os milagres, ou os caminhos que Jesus fazia. Havia óleo. Mas mesmo assim a esperança dele estava em Cristo. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: onde está a tua esperança? Eu não sei como chegou teu coração aqui hoje. Eu não sei se seu coração chegou amargurado, chegou preso, chegou contrito. Eu não sei se tem problemas que você talvez olhe e não veja a solução. Eu não sei se você esteve pensando pela manhã: hoje é o meu último dia, eu vou lá tentar pela última vez. Querido, mas uma coisa eu quero dizer: hoje está aqui aquele que resolve todo o problema. Hoje está aqui aquele que ama, que me ama, que te amou. Hoje está aquele que pode trazer toda a solução, porque todo o poder, toda a honra e toda a glória pertence a Ele. E se a gente vai falar de fé, eu vou dizer que a fé não é um sentimento, mas é com a confiança na pessoa de Cristo e nas suas promessas, capaz de manifestar mesmo nas dificuldades. A verdadeira fé acalma o nosso coração. Querido, quantas vezes nós batemos cabeça de um lado e para o outro, e a solução está aqui na palavra. Quantas vezes batemos nossa cabeça de um lado para o outro, e a solução está em trancar a porta do nosso quarto, se encontrar com Jesus e buscar a solução nele. Muitas vezes eu saí daqui, cheguei aqui com o coração pesado e saí daqui com o coração leve, porque Deus derramou desse altar aqui sobre a minha vida. E eu pude, mais uma vez, reconhecer quem Ele é para mim. Como Ele é um Pai amável. Como Ele é um Pai verdadeiro. Aquele Pai Pai raiz. Ele não faz carinho, não é para ficar afegando, mas Ele vai com firmeza. Ele é aquele que trata dentro da nossa necessidade. Aquele homem era um oficial, cheio de status, cheio de pompa, cheio de...
eu posso. Tanto é que ele chega para Jesus e manda Jesus descer. Ele dá uma ordem para Jesus. E Jesus vai falar, né? Não responde nada com nada. Se vocês não verem, vocês não crerem. E Jesus, quando fala isso, ele fala no plural e vai dizer o seguinte, porque a Bíblia vai dizer que tinha muita gente ali esperando a Jesus. E aquela palavra não era só para aquele homem. Aquela palavra era para quem estava em torno ali. A Bíblia vai dizer que, passada a Páscoa, Jesus fez muitos milagres em Jerusalém. No final do capítulo 2 você vai ver isso. E vai dizer que muitos creram ali porque viram. Muitos creram. Irmão, você não precisa ver. Você precisa crer. Talvez nós vejamos a vida igual a Tomé, né? Nós queremos tocar na ferida. Nós queremos viver aquilo que outros viveram. Irmão, a sua experiência com Deus é única. Ela é singular. Aquele homem chegou cheio de pompa, achando que poderia fazer tudo, achando que poderia mandar Jesus, vem comigo, anda comigo, 37 km de volta e vai lá curar meu filho. Jesus dá essa palavra que se você não vê, você não vai crer. Fala para aquele pessoal que estava reunido lá. E ele insiste mais uma vez, Senhor, meu filho está lá, ele vai morrer, vamos. Eu lembro falei esses dias na célula, eu me lembro uma passagem que o pastor pregou aqui, ele falou de uma irmã que orava para o filho se converter. E ela cansou de orar, e orou, e orou, e orou, e orou, irmão. E sabe o que aconteceu? Nada. E ela desistiu. E naquela noite a mulher acorda dizendo para o filho que tive um sonho, filho, eu tive um sonho. Fala, mãe, qual é o teu sonho? Eu sonhei que eu era jogadora de futebol e eu pegava a bola lá no gol e ia driblando todo mundo. E driblava, chegava de cara pro gol na linha, a bola era só estar para dentro. Eu virei as costas e voltei. Querido, não desista da tua oração. Não desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Não desista dos sonhos que Deus colocou no teu coração. Deus continua sendo Deus. Deus não deixou de ser Deus. Será que algumas vezes você e eu temos insistido para Deus? Será que temos insistido com Deus? Será que temos levado as nossas orações, as nossas preces, as nossas petições a Deus, de maneira de crermos, não de falar ao vento, mas dizer que o Senhor tem o controle de tudo. Tudo está debaixo da tua soberania. Senhor, eu creio na tua palavra. E eu creio que eu vou ver meu filho livre das drogas. Eu creio que vou ver meu marido convertido. Eu creio que vou ver minha esposa nos pés do Senhor. Às vezes nos falta uma semente, que a Bíblia vai dizer que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão tão pequeno, nós diríamos para esse monte, arreda-se daqui. Nessa manhã aqui, querido, eu estava orando a Deus, e eu pedi a Deus, dá uma palavra de fé. Senhor, me dá fé para me andar, Senhor. Dá fé para os meus irmãos caminharem. Dá fé, Senhor, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para a gente. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso. A Bíblia vai relatar que o oficial crê naquela palavra. Ele desce. Vou pegar o texto aqui, gente. Está proibido glorificar Deus, não pode glorificar Deus, querido. Pode exaltar o nome dele. Aleluia. A Bíblia disse assim, no verso 50, disse Jesus: vai pelo teu caminho, teu filho vive. E o homem creu. E o homem creu na palavra que Jesus disse e foi no seu caminho. Querido, anteriormente era
O cara que tinha pompa, ele era o oficial. Ele era alguém de status. Era alguém que estava querendo dar ordem a Jesus. Mas Jesus, quando dá a palavra de milagre a ele, ele é homem. O homem ouviu e creu. Às vezes nós ficamos presos àquilo que a gente vê. Talvez as nossas divisas, nossos orgulhos nos impedem de viver coisas em Deus. Mas nós não passamos de pó, de carne. Os problemas não acontecem só com os pobres. Os problemas acontecem com os ricos. As doenças não afetam só os pobres, as doenças afetam os ricos. E nós ficamos às vezes dando desculpa, Senhor, mas por que comigo? Mas por que está acontecendo isso com a minha família? Querido, essa manhã de você despertar a sua fé, de despertar em oração, de despertar para ver o milagre do Senhor acontecendo. Aquele homem creu sem ver. Ele não tinha como ligar para ninguém para saber se o filho dele estava bom. Ele não tinha como fazer contato. Liga lá para ver se ele melhorou, se a febre baixou. Não, querido, talvez você não está vendo o que Deus vai fazer na tua vida, mas creia. Dê o primeiro passo, mova-se em direção a Deus. Mova-se em direção ao teu milagre. Mova-se em direção àquilo que você crê que pode acontecer. Hoje é uma manhã de você sair com o coração fervendo em fé. Hoje você tem que sair daqui olhando a vida diferente. Talvez a tua dificuldade, a minha dificuldade, seja uma ferramenta para Deus desatar uma fé na nossa vida. Talvez nós pensamos que temos fé, porque nós queremos ver, irmão. Eu vou por quê? Porque eu vi a Márcia ser abençoada, então eu quero ser abençoado igual a Márcia. Mas maior bênção, maior presente foi Ele nos amar primeiro. Não é o presente, é o dono do presente. Não é um milagre que Jesus pode fazer, é o Jesus em pessoa. Não é o que Ele pode realizar, mas é a presença dEle na nossa vida que faz a gente acreditar que nada é impossível. Quem limita a nossa vida somos nós mesmos. Você chegará onde você acreditar. Você vai viver em Deus aquilo que você crê. A Bíblia diz, né, que nenhum construtor vai fazer uma casa sem planejar antes. Porque vai que acaba o material no meio do caminho. Assim, faça projetos. Escreva teus projetos. Mas saiba que quem organiza, quem faz a coisa acontecer, quem faz os moveres agirem, quem faz as coisas andarem, o material chegar, seja lá o que for, é o Senhor. Eu não sou capaz, Anderson. Eu também não sou capaz, mas eu tenho um Deus todo-poderoso que é capaz de todas as coisas. O nosso Deus não tem limite. Aquele homem andou um dia, ou melhor, 2 dias. Eu acredito que ele estava até mais, porque Jesus, ele vinha de Jerusalém para Caná da Galileia, mas o capítulo anterior, no mesmo capítulo, no 4, vai dizendo que era necessário ele passar por Samaria. E ele prega a mulher samaritana e aquele povo se converte. Antes a gente ouvia porque você falava, agora nós cremos nele porque nós o vemos. E eu amo a minha célula, porque na nossa célula a gente divide cada coisa, cada presente que Deus dá, gente. E eu assim, eu quero estar com Jesus, irmão. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmão, não está preso à circunstância, querido. A sua fé não está presa às circunstâncias que você vive. Você não precisa ver, você precisa crer. Se creres,
Só tem crente aqui, gente. Se creres, é crendo, querido. Aquele oficial, ele creu. Em uma palavra, ele creu. E a Bíblia fala que ele tomou o seu caminho e foi. E durante a tua caminhada, ele encontra alguns servos no caminho. No dia seguinte, irmão, está na Bíblia, é o dia seguinte. Talvez tu espera que as coisas sejam rápidas. As coisas acontecem no tempo de Deus. A Bíblia vai dizer que se a gente se aproximar de Deus, Ele se aproxima da gente. Quanto mais perto de Deus, mais nós vemos os milagres acontecendo. Quanto mais perto de Deus, nós vemos as coisas acontecendo. Nós, às vezes, que limitamos ou nos afastamos um pouco de Deus e nos impedimos de vivermos milagres. E aquele homem, ele recebe a notícia: teu filho está vivo. A febre baixou e ele, aquela coisa, né, da gente mesmo. Mas que hora, cara? Será que foi ele mesmo? Que horas que a febre baixou? Tal hora. Essa hora foi a hora que ele falou. Querido, eu quero te dizer que a hora que Jesus quer te abençoar é agora. A hora que Deus vai te encher de fé é agora. Querido, você não vai morrer. Deus vai encher o teu coração de fé. Você vai ver muitas coisas acontecerem em Deus. Querido, talvez o do oficial era o filho morrendo. Talvez o teu é um emprego. Talvez o teu é um projeto de vida. Talvez o teu é a família. Querido, se você crer, você verá a glória de Deus. Se você exercitar a sua fé, você verá a glória de Deus. Esse culto não é para quem quer ver, irmão, é para quem quer crer. A gente vive algumas coisas na nossa vida e tem muita gente que experimentou da fé, irmão. Nossa Bíblia é um livro assim, multi. Tu abre e tu vê milagre. Tu lê um texto, tu vê milagre. Tu vê um parágrafo, tu lê milagre. E nada mudou. O nosso Deus continua o mesmo. Aquele homem, ele se dispôs cerca de 37 quilômetros para encontrar com Jesus. Bartimeu teve que gritar no meio da multidão. E o povo mandava ele calar. Bartimeu sabia o que queria. Será que nós sabemos o que queremos? E a gente pode pegar também aqueles 4 amigos que levaram um amigo para ser curado por Jesus. Eles tinham as suas dificuldades, estava acontecendo a célula na casa de Jesus. E não dava para entrar porque estava muito cheia. A célula estava lotada. A janela estava cheia. A porta estava cheia. A sala estava cheia. A varanda estava cheia. E aqueles amigos olham para o alto e vê um telhado, irmão. Irmão, quando a gente quer ver um milagre de Deus, não existe obstáculo. Quando a gente crê no nosso Deus, tudo é apenas detalhe. Aqueles homens subiram com o homem do telhado, desceram do buraco, e Jesus faz o milagre, porque quem faz o milagre é Jesus. Por isso que para Ele é toda honra, toda glória e todo louvor. Nós somos ferramentas. Cabe a nós enchermos nosso coração da graça dEle, enchermos do Espírito Santo, experimentar daquilo que outros vivem. O que nos difere? O que nos separa? O que nos impede de ver o milagre acontecer na nossa vida? Talvez falte um pouco de fé. Talvez você ache que a sua fé não é suficiente. Talvez você já viu coisas acontecer na vida dos outros e na sua não aconteceu ainda. Mas hoje é dia de você desatar e ver os milagres acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Que jornada você tem percorrido? Que jornada
estrada eu tenho percorrido. Aquele homem, ele sabia quem poderia resolver o problema dele. Ele tinha posse, tinha dinheiro. Irmão, acredito eu, não diz a Bíblia, mas eu, que ele deve ter procurado todos os médicos possíveis ali para que o filho dele fosse curado. Mas ele ouviu falar de Jesus, porque a Bíblia vai dizer que Jesus fez muito milagre, mas muitos milagres em Jerusalém durante a Páscoa. E ele vai atrás do dono do milagre. E o dono do milagre está aqui nessa manhã. Deus tem um milagre para você nessa manhã. Querido, não é para quem vê, é para quem crê. Põe de pé, querido.